Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Quinta Essência, amigos. Esta noite temos este amigo, ufólogo António Faleiro. Ele vai transmitir-nos OVNIs e o folclore brasileiro. Ele vai transmitir-nos um pouquinho da sua apresentação para quem ainda não o conhece. Eu peço, amigos, que vocês possam partilhar este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like e subscrevendo o canal quem ainda não é subscrito. E vamos então ao nosso vídeo com este amigo António Faleiro, que nos vai transmitir muito assunto bom para nós podermos ter mais abertura da nossa consciência com o tema que nos traz hoje. Bem-vindo, amigo António, ao canal Quinta Essência. Boa noite, é um prazer estar aqui falando para vocês. O meu tema é o folclore brasileiro e tem alguma relação também com o seu país aí, porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses e tem muitos mitos que são de origem até relacionados com os portugueses quando eles vieram aqui para o Brasil, como o Mibaitatá. O Mibaitatá, segundo diziam os índios, era uma coisa de fogo que voava e, às vezes, raptava os índios. Isso foi descrito pelo português Padre José Anchieta, um missionário que esteve aqui, um jesuíta, que esteve aqui no Brasil em 1560. Então, os índios já falavam sobre esse Mibaitatá, que, na realidade, era um OVNI profusamente iluminado, voando, que nem a Anchieta, nem os índios podiam saber o que era naquele tempo, né, em 1560. Esse foi um dos mitos que me levou a descobrir o restante de mitos aqui e lendas aqui no Brasil. E como tem aí em Portugal também, tem muitas lendas e mitos. Inclusive as alminhas é alguma coisa ligada também a OVNIs. As alminhas é dos poucos que eu sei aí de Portugal. Muito bom, António. E o António, qual a sua zona? Onde é que o António se encontra? Eu sou brasileiro, né? A minha cidade chama Passatempo, situa-se no estado de Minas Gerais, é uma pequena cidade de 8.000 habitantes que tem uma grande incidência de OVNIs. Eu os pesquisei por mais de 40 anos e tive a oportunidade de fazer fotografias, tive a oportunidade de ver os OVNIs em ação na nossa região durante a noite, por muitas vezes aqui na cidade de Passatempo, nos arredores. Já escrevi muitos livros sobre o assunto e já fotografei, inclusive em 1980 eu fotografei uma nave-mãe que foi vista na Argentina, passou pelo Brasil, foi voando, passou pela Europa toda e chegou na Rússia, onde desapareceu. Foi soltando OVNIs, essa nave-mãe, por muitos países. Eu tenho uma fotografia dela no livro que eu vou mostrar depois. Maravilha! Espetacular mesmo! As naves-mãe são enormíssimas realmente e albergam outros OVNIs pequeninos nela, não é? Por isso é mãe, não é? Tem os bebezinhos filhotes pequeninos e entram nela, é incrível. Essa era uma coisa gigantesca. Ela saiu de trás de uma montanha, tinha o tamanho de umas 4 luas cheias, mas a coisa grande. Mas o filme que eu usava não era filme próprio, fotografar à noite. Eu consegui bater uma fotografia porque eu bati e deixei a câmera em exposição demorada. Consegui bater, eu bati várias, mas só aproveitei uma. Incrível. Aqui tem um livro, a capa deste livro, demonstra um OVNI passando
em frente a uma igreja, atrás de uma igreja. Foi a primeira vez que eu vi um OVNI juntamente com meu pai. Dessa maneira, ele passou atrás da igreja. 1958. Meu pai já gostava do assunto, aí comprava livros, mas só tínhamos livro estrangeiro, era difícil conseguir livro, mas ele conseguia, eu ia nas pegadas dele lendo e fui, então, pesquisando os OVNIs. Agora, o que me levou a ser um pesquisador, Sim. sair atrás deles à noite, foi em 1978. No dia 24 de agosto de 1978, a 1h35. Eu estava na cidade, minha casa era no centro da cidade, perto de um banco. O guarda do banco me chamou para ver alguma coisa no céu. Sim, sim, sim. Aí eu falei para ele, aquilo é o planeta Vênus. Ele aparece durante o dia, no mês de agosto. Mas, de repente, ele gritou, mas o que é aquilo lá? Aí veio um OVNI redondo, maior do que um pneu de caminhão, e veio voando, de cor cinza, liso embaixo, e veio voando e pairou sobre a cidade. Nesse momento eu gritei, é o disco voador! Aí saiu todo mundo do banco, e todo mundo viu a cidade, e vários pontos da cidade o povo também viu. Aí eu pensei, se essa coisa está aqui durante o dia, à noite deve ser muito maior. E comecei a perguntar às pessoas das zonas rurais que moravam fora da cidade. Você já viu disco voador? Não, nunca vi isso. Aí eu falei, a pergunta está errada. Você já viu fantasmas, assombrações? Ah, já vi isso. Já vi a Mãe do Ouro, já vi o carro fantasma, já vi a mula sem cabeça. E aí eu falei, a coisa está no folclore. Fui na prefeitura, tirei um livro de folclore da biblioteca e comecei a pesquisar. O primeiro que eu descobri foi esse do Padre Anchieta, em 1560. Que ele descreve o Mibai-Tatá, que significa coisa de fogo, que os índios diziam que era um facho cintilante que passava por cima das aldeias e às vezes raptava algum índio e ele desaparecia. Que a Anchieta descreve isso nos seus livros, que ele escreveu em 1560. Daí eu passei a ser um pesquisador de OVNIs. Ia sempre em vigílias noturnas, vi muitas vezes eles em ação, comuniquei com uma certa vez, através de luzes, eu piscava 3 piscadas, ele respondia 3, piscava 2, uma é Luma, e eu estava de motocicleta com um companheiro. Nós ficamos com medo de estar aberto, assim, no campo aberto, ele levantou e cresceu em luminosidade e tamanho. Eu falei, ele vai vir atrás de nós aqui. Eu montei na moto, viemos embora. Ele seguiu a moto até aqui na cidade e iluminou um outro rapaz uns 3 ou 4 minutos depois que eu cheguei aqui. Ele jogou um facho de luz, o rapaz abriu um círculo no chão, ele olhou, o OVNI estava acima dele. E ele correu, escondeu no lugar lá, o OVNI foi embora. Mas ele me seguiu, eu e o rapaz na moto, até na cidade, e na hora de eu vir embora, eu vim embora, eu pisquei o farol várias vezes e virei a moto, como se dissesse, vem atrás de mim, eles vieram e deram o sinal. Quando nós não conhecemos exatamente o que está acontecendo, é natural, o desconhecido, nós temos receio, temos medo. Exatamente, ué. Eu prefiro ser o caçador do que a caça. Boa, essa foi boa. É mesmo. Nós fazemos essas investigações por curiosidade, por queremos saber mais, por saber qual a origem deles, o que é que eles estão cá a fazer, qual é o interesse que eles têm no nosso planeta e em nós mesmos, não é? E isso, para os dias de hoje, ainda é uma pergunta para muitos.
Mas E aí é uma incógnita é também, uma incógnita, porque exato. nós estamos sendo visitados por diversas civilizações, não É. só uma. Eu já pesquisei aqui contato de terceiro grau de pessoas que estiveram frente a frente com o ET, de vários tipos, pequenos, tamanho um gigante, tinha quase 2,80 m de altura, Eita, outro que tinha asa, parecia veio voando e pousou na frente, incrível. outros pequenos. Então, já pesquisei vários tipos só aqui na região. Então, estamos sendo visitados por seres de vários planetas de nossa galáxia e também de outras galáxias. Com Porque eu certeza. tenho um caso interessante que eu pesquisei aqui, de um rapaz que lá ia a cavalo e viu um ser pequeno atravessando o arame, a cerca de arame, uma cerca com vários arames, ele atravessava aquilo como o corpo dele fosse de fumaça. Quando ele olhou e viu o rapaz a cavalo, ele correu, entrou no mato e desapareceu. Então, esse era um ser mais evoluído, que já tinha capacidade de desmaterializar. Sim, é verdade. Mesmo já tive a oportunidade, juntamente com o professor Beto, nós fomos fazer uma pesquisa, umas fotografias numa cachoeira, que você tem até as fotos aí de uma cachoeira, foi Sim. nesse dia que nós fizemos as fotos. E quando eu entrei numa curva na estrada, isso era 4 horas da tarde, nós vimos um ser, mais ou menos de uns 2,10 m de altura, vestido com a capa amarelada e um capuz, tipo aqueles Ku Klux Klan, né, lá dos Estados Unidos, aquela capa tipo de um frade capuchinho, Ah, um sim, já sei. Sim, sim. amarelado. Ele não olhou para a gente, ele deu um passo, Quando ele deu o passo, no segundo passo, ele desapareceu no ar. De dia, com o Incrível. sol quente na nossa vista, a uns 15 metros de distância. Eita. Desapareceu no ar. Ele estava pesquisando umas plantas num arvoredo lá. É, eles Já muitas vezes eles vêm aqui mesmo precisamente para isso, para retirar alguma coisa aqui do nosso sistema é, para as pesquisas deles. Um dos motivos é isso mesmo, é a recolha de alguns materiais, ou mesmo até de planta, de animal, de muita variedade de coisas. eles ficam curiosos com a Sim, gente também, né? também. Eles têm curiosidade. Se nós temos curiosidade com eles, então eles também têm connosco. É, houve um caso aqui também que eu pesquisei em terceiro grau. Um rapaz foi buscar umas vacas, uns bois, e guardar não, aliás, foi guardar uns cavalos de raça. Os cavalos estavam no curral e foi pegar os cavalos lá para levar por uma cocheira. Isso era de tardinha, já estava escuro. Quando ele virou assim, ele viu um ser baixinho, 1,30 m, 1,40 m por aí. O ser estava com uma caneta, um objeto tipo uma caneta na mão. Apontou para ele, ele ficou paralisado. Ele paralisou. Não mexia com nada, nem piscar. Ele não piscava. E aí o ser começou a conversar com ele. Mas podia ser inglês, francês, o rapaz é da roça, da zona rural, não sabia o que era. Mas ele estava falando uma língua desconhecida. Conversou com ele durante algum tempo, depois afastou de costas e desapareceu. Aí ele foi recobrando o movimento, correu para casa, arrebentou a porta da casa com a peitada, a mulher dele teve que dar água para ele perdeu a fala, aquele negócio Ah, ficou todo. apavorado. E ele falou que viu o capeta, o demônio. Coitado. Contou para um farmacêutico. Aí o farmacêutico me falou, eu falei, esse demônio estava vestido, eu estava com um macacão preto. Eu falei, então eu vou lá saber dele. E fui lá e expliquei para ele que era um ET que ele tinha visto. Né? Incrível.
Aqui na minha zona são pessoas simples, sem conhecimento algum de Isso. universo, de ET, nada disso, que sempre são abordadas por esses seres, não é? Que eles moram na roça. Então, vê. E E esses eles, seres. eles, às vezes, tentam pegar as pessoas, desmaiam. Já teve casos aqui que eles jogaram a luz e várias pessoas desmaiaram no momento e depois vai recobrar o sentido 3, 4 horas depois. Epa, incrível. Mas nunca foi ninguém raptado aqui na minha região, Sim, nunca houve agressão. Houve agressão assim, desmaiar a pessoa, mais sim, nada. sim, 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 sim. E eles geralmente aparecem, e a maior parte dos avistamentos é sempre nessas zonas mais escondidas, mais recatadas, em Exatamente. terrenos, quintas, aqui chamamos de as quintas, que é as fazendas, os sítios, É, é tudo assim mais sim, isolado. fazendo isso mesmo. António, nós vamos partilhar aqui as imagens e depois vai contando um bocadinho sobre elas para as pessoas conhecerem, está bem? E eu vou pôr a primeira, está a ver? Essa é o Mibaitatá, é que os índios chamavam de Mibaitatá. Tatá significa fogo, e Mibai é coisa. Então, é coisa de fogo. É aquele rastro amarelado em cima do mar, que os índios sempre viam e que Anchieta descreve no livro dele, que escreveu em 1560, quando ele esteve aqui no Brasil. Essa aí é o Iemanjá. É que eles dizem que é uma mulher que aparece toda de branco nas águas de rios ou mar, né? Sim. E uma mulher que cresce em altura. Isso aí o OVNI fica às escuras, de noite ele fica às escuras e solta um facho de luz esbranquiçada para baixo. Então dá a impressão de ser uma mulher de branco. Aí eles Ah, chamam de Iemanjá, já. no Brasil. Agora temos esta, o carro fantasma. O carro fantasma já é uma lenda mais recente, com o aparecimento dos veículos motorizados. Então, os observadores iam por algumas estradas rurais de carro, encontravam outro carro que vinha na sua direção. Aquele carro parecia que vinha na sua direção e, de repente, desligava a luz e desaparecia misteriosamente. Então, eles dão o nome de carro fantasma. Aqui na minha região, todas as pessoas que recolhiam leite de madrugada Sim. nas fazendas tiveram avistamentos desse tipo com o carro fantasma. É um Então, OVNI, na realidade. claro, era o que eu ia perguntar, é se nunca tinham ficado a saber exatamente o que era. Então, poderá ser mesmo uma navezinha pequena, né? É, a nave pequena. E ela apagava, desligava a luz e voava para outro local. O cara ficava doido. Eu vi um carro ali, ele desapareceu. Então deram o nome de carro fantasma, automóvel fantasma. Algumas histórias eram relacionadas a pessoas, a fazendeiros que morreram naquela região, diziam que era a alma dele que aparecia sob forma luminosa, e Ah, assim criaram muitas histórias. sim, é verdade. Cada um com a sua sentença. É, Agora temos esta, fantasma. esse aí é o fantasma. Esse facho branco é a luz que o OVNI emite para baixo. Às vezes o OVNI estava pousado às escuras, você não via o corpo do OVNI. O OVNI ia levantando devagarinho e esse facho ia crescendo, crescendo, crescendo. Então diziam que era o fantasma. Essa luz branca, ela crescendo e aquilo, de repente, desaparecia tudo e o sujeito ficava apavorado lá na estrada, né? Vamos a esta aqui, que é o minhocão. O minhocão já é um mito aqui do estado de Minas Gerais, do meu estado. Dizem que é uma coisa que parece um barco de quilha para cima. Um barco de quilha para cima nos dá a impressão de ser um disco mesmo.
Então, isso fica vagando nos rios, e é sempre de cor escura à noite, é visto vagando sobre os rios. Ou seja, fica boiando, é isso? Não, não fica boiando, fica voando Ah, por voando cima do sobre a leito do rio. água. Voando sobre a água, batim, fazendo alguma pesquisa Sim. que interessa para eles, né? O Garafuso é uma luz que o povo vê lá para o norte do país, nordeste, é uma luz que persegue as pessoas. Ela aparece à noite e vai perseguindo as pessoas vão correndo, apavoradas, até buscar abrigo, e aquela luz vai atrás deles. Na realidade, são pequenas naves voando a baixa altura. Incrível! E já alguma vez alguma pessoa teve comunicação com essas bolas de luz? Ou nunca houve esse tipo de relato? Não, assim não, nunca houve. Já houve desmaios, né? A luz aproxima, a pessoa desmaia. Ela não lembra de nada do que aconteceu depois. O relógio dele parou exatamente na hora que o Incrível. objeto desmaiou ele, 11 horas. Ele É, só foi voltar assim às 4 da manhã. E o é. relógio parou, não funcionava mais. Foi funcionar daí a 3, 4 dias. Ele não sabe o que aconteceu, porque ele estava desmaiado. E talvez também pela energia que essa bola transmite, que é muito forte para nós. É, Pode ter a ver com isso também, né? Aqui temos a Iemanjá. aí eu ia manchar outra vez, né? Que dizem que é uma mulher toda vestida de branco que aparece nas águas do mar, né? Parece assim um cone dentro Parece um d'água. cone, uma mulher vestida toda de branco. Incrível. É com cada coisa que até ficamos surpreendidos com estes acontecimentos. Isso aí são sondas. Tem umas... Essas sondas, eu fui um dos primeiros, um dos pioneiros a falar sobre essas sondas aqui no Brasil. Essas sondas, elas às vezes são implantadas em lagoas, esbarrancados, florestas, ficam ali dias, e elas têm um programa. São altamente sofisticadas, é uma coisa que nós não podemos ainda pensar. Ela parece que até pensa. Você aproxima dela, ela foge. Ah, E são de vários tamanhos, às vezes do tamanho de uma bola de futebol, às vezes uma bola pequenininha, e às vezes até 1 centímetro só. Essas sondas têm 1 centímetro só. Já foram vistas várias, que o cara tentava pegar, ela afastava da mão dele. Ele cercava de um lado, ela passava para o outro e assim por diante. Depois ela voou, entrou num buraco, num tijolo, num buraco na casa, assim, desapareceu. Essas sondas são muito comuns nas zonas rurais. O ano passado, em janeiro, uma senhora aqui no centro da minha cidade, que é Passatempo, sim. viu uma sonda dessas no quintal dela, no centro da cidade, em frente à igreja matriz, a principal igreja nossa. Ela viu, ela começou a mexer, e levantou o voo e foi embora. Ela estava no quintal dela. E a pessoa, quando se aproxima dessas esferazinhas de luz, elas sentem alguma coisa? Não sentem nada? Como é? Não, alguns já sentiram um certo calor, mas pouco, né? Ninguém chega a pôr a mão porque fica com medo, né? Claro. Porque aquilo está brilhando, né? Está despendendo uma energia ali, a pessoa fica com medo de levar um choque ou qualquer coisa. Claro, Mas, exatamente. mas essas sondas são de vários tipos. Eu já pesquisei isso de vários, elas ficam em lagos, elas ficam em rios, ficam esbarrancados. À noite elas saem e cumprem um determinado trajeto pré-programado por eles, né? Então elas podem apresentar vários tamanhos e colorações.
E também pode apresentar várias configurações. Pode ser redonda, pode ser um tipo de uma ponta de lápis pequenininha, duas pontas, e são vários tipos. É bem interessante, muito bom. E aqui temos a luz fantasma. A luz fantasma é uma luz que fica vagando nas zonas rurais e que que voa atrás das pessoas. Às vezes um caminhante vai caminhando por uma estrada, essa luz persegue, ele corre e esconde em qualquer lugar. São OVNIs, na realidade, né, à noite. Sim, A pessoa só vê a luz. exatamente. E podem ter até de alguma forma comunicação conosco. É. Eles são inteligentes, muito avançados mesmo. Aqui temos a Nhangapitã. A Angapitã, na realidade, é um OVNI. A Angapitã significa diabo vermelho. Ah, Então, diziam, é uma lenda criada pelos índios. Era uma bola avermelhada que ficava voando no topo de serras. Sempre eles ficam fazendo pesquisa em topos de serra durante a noite. Então, os índios viam aquilo e falavam que era o diabo vermelho que estava vagando por ali. Criaram o termo Anhangapitã. a Nhangapitã, na língua deles, não é? É. E aqui temos a Curacanga Kumacanga. Esse é um mito lá do Nordeste. Dizem que é a cabeça de uma sétima filha de casal que não teve filho homem. Epa! Com Às cada... sextas-feiras, ela sai do corpo da sétima filha, a cabeça dela é vaga, em forma de bola de fogo, assustando as pessoas. É uma maneira para explicar uma aparição de OVNI, que há tempos atrás ninguém se falava nisso. Ah, pois não. Então, diziam que era a cabeça da sétima filha de um casal que não teve filho homem. A cabeça dela saía e ficava vagando à noite, assustando as pessoas. É com cada história que o pessoal inventa. O povo, não é? O povo antigo, principalmente. Em Portugal deve ter muita coisa sobre Muitas, isso, né? sim. Aqui também tem Muita coisa muito. nossa nós herdamos dos portugueses, né? É verdade. Ao fim e ao cabo, o povo português está muito ligado fortemente com o povo do Brasil. É, Então, nós intercambiamos essas histórias, que muitas delas são verídicas, reais, e há outras que o povo, como desconhece estes acontecimentos, estes fenómenos raros, cada um conta a sua historinha do que acham que exatamente. pode ser. É, Na Argentina, por exemplo, eles chamam os homens de farol descabezado, só a cabeça luminosa, é, chamam de farol, e vários países, na Alemanha, em lítio, um negócio assim, na Inglaterra tem também. Então, todos os lugares nas zonas rurais têm essas lendas. tem, é verdade. E aqui temos outra vez a Aí mulher de branco. é o desenho que eu fiz, o OVNI soltando o facho de luz para baixo, e ele fica às escuras. À noite, você só vê o facho de luz. Então, ele vai levantando de altura, o facho de luz vai crescendo. Então, daí, em certas regiões, eles dizem que a mulher de branco cresce em altura. Aí eles chamam de mulher de 7 metros. Não, é a nave que joga o feixe de luz. E a Exatamente. luz deles tem propriedades interessantes. Houve um caso aqui do menino, um rapazinho, ele era menino, devia ter assim uns 14 anos, ele vinha para a cidade à noite e ele viu o disco, a luz, voando baixo, no lugar. Aí ele correu, subiu numa árvore, escondeu, falou, vou esconder que isso é o disco voador, o povo fala. Escondeu lá. O disco veio e pousou. Desceram 2 seres pequenos, mais ou menos de 1,20 m por aí, e passaram na frente da luz que o OVNI estava projetando. Na hora que eles passaram na frente, foi como se fosse uma radiografia
o menino viu os ossos dos corpos deles, todos os ossos. A luz atravessava os corpos dele e mostrava os ossos, como se fosse uma radiografia. De tão intensa que era a luz, é uma propriedade interessante. Isso o menino viu ele. Hoje ele é rapaz já, mas viu perfeitamente. Ou seja, aquele feixe de luz pode ser tão poderoso de tal forma que conseguem ver a nossa estrutura física por dentro, o nosso sistema ósseo. Exatamente. Meu Deus, impressionante mesmo. Isso aí é uma realidade, porque o menino ele não tinha conhecimento nenhum de raio-x, de fotografia desse tipo. Ele nem sabia o que era uma fotografia, um raio-x que mostra os olhos da pessoa. Ele nem sabia disso. Claro. E o menino estava com alguém na rua, estava sozinho ou estava com alguém acompanhado? Não, ele estava sozinho. Ele subiu na árvore e ficou escondido. Ai, meu Deus! Tem muito caso interessante. Tem, é verdade. Incrível. E aqui temos o boitatá. O boitatá significa cobra de fogo. Devido ao movimento ondulante oscilatório e uma cauda que às vezes os OVNIs deixam para trás de fogo, dá a impressão de ser uma cobra de fogo, aquele movimento sinuoso. Sim. Então deram o nome de boitatá, que é o primeiro que eu te falei, o mipaitatá, é coisa de fogo. Esse aqui é cobra de fogo. Então ela anda em movimentos ondulantes, é isto? Assim? Exatamente, ondulante e oscilatório. Às vezes, a baixa altura, eles fazem esse movimento. Também é um fenómeno raro. E este fenómeno é só visto em algumas zonas ou já passou por alguns... Não, esse é mais visto no sul do Brasil. No norte também fala sobre ele também, mas no centro não. No centro do Brasil, não. Ok. Bem interessante. Este é o gafanhotão. Esse aí dizem que é um gafanhoto por causa da cor verde, uma luz esverdeada que ele emite. E parece um gafanhoto com as pernas grandes e com algumas... esse desenho, eu imaginei o desenho de acordo com a lenda e o mito que o povo conta, tá entendendo? Sim, sim. É mais ou menos alguma coisa semelhante que o povo vê e fala que é um gafanhoto gigante. Que engraçado. Aqui temos a cobra grande. A cobra grande é um OVNI, às vezes com duas luzes, voando a baixa altura num leito de rio. Então dá a impressão de ser a cabeça de uma cobra que está saindo do leito do rio, e aquilo deram esse nome de cobra grande. Então, por causa dessa forma da cabeça, parecendo uma cobra com dois faróis. Estou vendo aqui, parecem dois olhos aqui. Isso é no norte do Brasil é que falam isso, na região dos grandes rios. E onde ela aparece? Onde ela aparece mais. Esses são denominados dessa forma. Este formato que ela apresenta aqui, que é uma espécie de semicírculo, é parecido com o outro que nós vimos anteriormente de cor negra, não é? Exatamente, é o minhocão. Só que esse aqui é no norte, já fala que é a cobra grande, que é a cabeça de uma cobra que o povo vê vagando pelo rio. E às vezes eles falam que é um navio fantasma também. Incrível. É bem interessante estas historinhas para nós irmos entendendo os fenómenos. Essa aí é a mula sem cabeça. A mula sem cabeça, sim. Tem um outro desenho aí que ela solta o farol pela garganta. É esse aí. É um OVNI posado com farol aceso. Então, esse OVNI, ele foi visto aqui num contato muito interessante, que é conhecido em todo mundo, o contato do Vilas Boas. Vilas Boas foi raptado
por um OVNI, levada a bordo de um OVNI, e lá eles trouxeram a mulher toda nua, claro, deram um banho nele, botaram ele calmo lá e ele fez sexo com a mulher. E ela depois apontou para a barriga, dizendo que ia levar para cima, o filho dele para cima. Vilas Boas, é um contato que aconteceu nos anos 60. Então, era desse tipo o OVNI. Então, aqui o povo conta que a mula sem cabeça solta fogo pela garganta. Fogo é o farol. Isso foi um mito criado pelos índios também. Os Sim. índios chamavam de cavalo sem cabeça. Cada um com o seu nome. Cavalo sem cabeça. Depois passou a ser mula sem cabeça. Na época da Semana Santa aqui no Brasil, eles falavam, a mula sem cabeça aparece e tal. É isso aí. Isso aí é a Lamoa. Sim. Isso aí é uma fotografia original da cortesia de Maurício Oliveira, da Ilha de Fernando Noronha. Sim, trilhas e aventuras do Brasil, você já deve ter visto falar. Então, lá aparece uma luz numa grande elevação, que é essa que está à esquerda aí, chama Pico. Aparece no alto do pico uma luz peregrina que fica vagando lá, que dizem que é a alma de uma linda francesa que aparece lá no alto do pico, ou então, que é a Lamoa. Aí dizem que a Lamoa está vagando pelo pico. É uma luz, é um OVNI na realidade. Claro. Todas as luzinhas que se apresentam aqui no nosso planeta têm tudo a ver com ou OVNIs, ou orbes, ou essas esferas de luz que são consciências vivas. É tudo relacionado com isso. E agora temos aqui esta. Essa aí é a mulher de branco, né? É. Essa nós já falamos nela. Já falámos, exatamente. Mulher de branco. Macará. Macará é uma lenda indígena aqui no Brasil. Dizem que os índios Cusses vieram a bordo do Macará e trouxeram os quineres que eram destinados a ser seus escravos, que eles vieram a bordo de uma cobra. Acho que é uma cobra mesmo que eles falam. E era uma nave. Então, retrata uma povoação de outro planeta vindo para a Terra trazendo escravos. A lenda retrata isso, o Macará. É uma lenda indígena muito antiga. Esta também de tom azul, Macará. Enterros é semelhante a uma outra lenda que você vai mostrar aí, a Mãe do Ouro. Isso eu já vi muitas vezes. É uma luz que fica vagando no topo de serra. Os OVNIs, às vezes, ficam horas. Vai de um lado, desce, depois torna a subir, voa mais um pouco sobre a serra e fica horas, às vezes, a noite inteira fazendo essas pesquisas em topo de serras. E isso eu já vi pessoalmente com diversas pessoas. Então, essa luz que aparece. Agora, nesse caso aí, na época da Guerra do Paraguai, 1800 e tantos, que houve com o Brasil, então os soldados paraguaios saqueavam cidades brasileiras, enterravam o tesouro lá, o capitão deles lá mandava enterrar o tesouro. E depois matava quem enterrava, sabe? Que eram os escravos. E enterrava junto com o tesouro para não revelar o local. Nossa, e aí, dizem, esses enterros, é uma lenda que diz que essa luz ela vem para mostrar onde estão enterrados os escravos com tesouros daquela época da Guerra do Paraguai. Vimos aqui esta esfera amarela e esta branca. Não, essa branca aí é estrela. Ah, ok. Então é só a amarela. A amarela.
Tá A bom. amarela que é o enterro, ela fica vagando no topo de serra, desce. Então, às vezes, ela some. Eles falam, ali está enterrado o ouro. Muita Ah, gente já acabou o local lá para ver se acha ouro, não acha nada. Às vezes, eles estão pesquisando alguma coisa, né? sim. E só se apresenta de cor amarela, António, ou tem outras cores? É, amarela, avermelhada, né? É nesse sentido. Eles sempre à noite eles apresentam na cor amarelada ou então avermelhada. Ah, ok. Nhandutatá. Nhandutatá é avestruz de fogo. É avestruz de fogo. Nhandu é avestruz, tatá é fogo. Ah, Então, ok. avestruz de fogo. É uma lenda que dizem que é uma ave que fica voando e que ela é de fogo, né? É uma lenda semelhante a essa que eu já falei, a Mãe do Ouro e outras mais, Sim. mas tudo na realidade são OVNIs. Nhandu Tatá, avestruz de fogo. Avestruz porque ela vai rapidamente. Então, o avestruz é uma ave que corre muito, Corre né? rápido, é É. verdade. Agora temos aqui esta. Fogo corredor. O fogo corredor é interessante, são duas luzes. Isso eu já vi nas Já minhas vi, vigílias já viu noturnas. aí na sua zona de passatempo? É isso, António? Já vi esse tipo. A amarelada é o OVNI e a avermelhada é a sonda. Então, às vezes, eles pousam no topo de serra e soltam a sonda serra abaixo. Uma ou várias. Eu já vi um dia soltar três e depois duas retornaram para o OVNI. Então, essas sondas vão fazer pesquisa onde eles estão mandando elas. E eles ficam no topo de serra. Depois elas voltam para o OVNI. Faz o trabalho que tem a ser feito, a pesquisazinha e recolhe o que tem que recolher e pronto, né? E vão Recolhe o que eles. embora. Exatamente. É um computador altamente sofisticado, né, Sim, com essa certeza sonda. que sim. Tem que só pode ser, né? São coisas que nós podemos apenas imaginar, mas não É, temos ainda exato, aqui na nossa. é Aí verdade. é a boiuna. Oyuna, sim, A boiuna é igual à cobra grande, é um OVNI visto no leito de rio, dá a impressão de ser uma cobra. sim. E também com o Boiuna minhocão, não é? Que significa já tínhamos cobra visto lá preta. atrás. Boiuna significa cobra preta. Então, aquele voando no leito de rio dá a impressão de ser uma cobra com a cabeça apenas para fora do rio, né? Sim. E eles deram o nome de boiuna. É, e Cobra. também tem os tais olhinhos, estamos aqui a ver como se fosse mesmo. É os faróis, né? Faróis. Os faróis. É os olhinhos. Aqui a Nhangá. Anhangá, diziam os índios que quem encontrasse esse anhangá ficava meio doido, com os olhos irritados, a cabeça pesada, dor de cabeça, olhos irritados, e passava mal quem visse isso. Nos contatos atuais que eu pesquisei aqui, que as pessoas tiveram contato com OVNIs, os sintomas são esses: dor de cabeça, o sujeito fica fraco naquele dia, o corpo dele fica ruim. Então, são esses sintomas que os índios descrevem no Anhangá, quando tinha encontro com ele. E os mesmos que nós temos hoje nos encontros de terceiro grau com os OVNIs. A Yara, dizem que é uma cabeça de uma mulher que emerge das águas. Por exemplo, essa aqui, essa branco aí. É esta bolinha branca, não é? É, uma cabeça luminosa emerge das águas e que encanta as pessoas e tal. É uma lenda do Brasil aqui também, né? Quando diziam isso, António, quem cantam as pessoas, geralmente eu sempre ouvi dizer que quem fazia isso, que eram as sereias. É,
É mais ou menos semelhante das sereias, É bem interessante mas também. a Iara é uma cabeça luminosa. E são sondas que ficam em rios e à É, noite elas emergem, vão fazer suas e elas depois pesquisas. aparecem, exatamente. É. Depois temos aqui macaxeira, que é esta bolinha vermelha, né? A macaxeira é uma luz vermelha também que perseguia os índios nas trilhas. Às vezes um índio ia andando na trilha, essa macaxeira ia acompanhando ele, sabe? Seguia às vezes horas numa trilha. São sondas ou pequenas naves, né? Temos esta, a mãe do ouro, que é esta esfera gigante amarela, parece um É, sol. a mãe do ouro pode ser vermelha, pode ser amarela, pode, mas sempre nessas cores. Isso aparece no topo de serra. Então diz a lenda que onde ela aparece é para mostrar um tesouro, que ali está enterrado um tesouro. Por isso que tem o nome de Mãe do Ouro. E esse mito não é só no Brasil, não. Esses países aqui todos da América do Sul, Sim. Argentina, Uruguai, Paraguai, tudo tem a Madre del Ouro. Ah, Madre del Ouro. Então é a mãe do ouro. Esse mito é que me levou a descobrir todos os outros. ai, que É engraçado. porque eu perguntava, o pessoal falava, não, já vi a mãe do ouro, já vi a mãe do ouro. Eu falei, essa mãe do ouro é o disco, é o móvel. E fui pesquisar a mãe do ouro, descobri que era uma luz que ficava vagando no topo de serra, às vezes pousava e desaparecia. Então, na realidade, são naves voando em topo de serra fazendo suas pesquisas. É mais... Essa aí é uma sonda que eu fotografei numa cachoeira, botei uma cachoeira para mostrar que elas, às vezes, ficam implantadas na água e à noite elas saem e fazem suas pesquisas. Essas sondas deles são sofisticadíssimas. Ela chega a entrar dentro de casa, voar dentro da casa, depois sair para uma janela aberta. E uma vez um cara pegou uma e guardou. Quando ele chegou, fechou a casa. Quando ele chegou lá, o telhado estava todo arrebentado. Ela saiu Ah, pelo telhado. meu Deus! São interessantes, essas sondas são interessantes. E eles fazem muita pesquisa com isso aqui. Eu pensava que elas pudessem atravessar as paredes sem fazer danos. Não, ela às vezes ela faz dano para fugir. Uma Incrível. vez, duas meninas, hoje já são senhoras, elas Claro. me contaram que elas lá iam caminhando e viram uma bola luminosa, pequena, do tamanho de uma bola de golfe. Aí pegaram aquela bola e botaram na sacola, vão levar para casa. Botaram dentro da sacola. Aí deixaram a sacola lá em cima da mesa. De repente, uma viu que a sacola começou a mexer, a bola saiu da sacola, saiu voando e foi embora. Ai, meu Deus, incrível! Impressionante mesmo. E eu desconhecia que elas pudessem ser apanhadas, tocadas. Não, elas podem ser tocadas, às vezes elas estão inativas, assim, não está emitindo calor nem nada, a pessoa pega ela, mas se não, depois ela deixou ela em cima de uma mesa, deixou em alguma coisa aberta, ela vai fugir. Aqui temos o O Saci Saci Pererê. Pererê. O Saci Pererê é uma nave que vem voando. Está vendo esse pezinho que está aí redondo embaixo? Aí, ó. Sim. Ele vem voando, chega perto do solo, solta esse pé, e daí saíam seres pequenos que eram denominados sacis. A Ah, lenda original dos índios é essa. Depois vieram os jesuítas para o Brasil, lá de Portugal, de sua terra, e começaram, não sabia explicar o que era. Os índios contavam isso para eles, eles falavam que era o diabo. E botaram o Saci Pererê como um negrinho escravo de uma perna só, com barrete vermelho na cabeça, personificando o diabo. ai, que engraçado. E a Então, lenda original dos índios é essa.
Sim. Era uma coisa que parecia um cogumelo, vinha voando, pairava sobre um local, soltava um pé, e daquele pé saíam seres pequenos, que eram denominados sacis. E só apresentavam esta cor vermelha? Não, não, Né? não. Só tem. Isso aí a cor é o que escolhi, né? Mas pode ser Ah, outra cor, né? podem se apresentar com outras cores, é isso? Pode ser. Mas eu já escolhi o vermelho porque deve ser à noite e ele está iluminado, então fica vermelho. Daí que o saci, o barrete vermelho que eles falam, né? Aqui temos o carbúnculo. O carbúnculo é igual ao boitatá, é a mesma coisa. É um diamante, na cabeça do carbúnculo tem um diamante. Se você conseguir pegar o carbúnculo, você vai ficar rico. Meu Deus! São OVNIs voando à noite sobre serras, né? Claro. Está muito bonito isto. Realmente são histórias incríveis e imagens que deixam qualquer um de boca aberta. Temos Esse aí é quer que é. quer que é. Quer que é, dizem que é um touro com pernas como as dos gigantes e com um olho de fogo bem no meio da testa. Eu não fiz muito bem o desenho, porque eu não sou Ah, bom por acaso desenhista. tem aqui um olho, tem. Mais É, vermelho vivo. mais claro aqui. Sim, sim. Então, dizem que é um touro com pata com umas dos gigantes e com um olho de fogo bem no meio da testa. É um OVNI posado, com os seus trens de aterrissagem baixado e dando a impressão de ser um touro, às vezes com duas antenas também, que dão a impressão de ser um chifre. Ai, que engraçado. Ai, O que povo giro. cria uma outra história em cima disso, né? Muito bom. Pode pegar aí em Portugal um livro de lendas que você vai descobrir Oh, muita coisa semelhante a isso tudo que eu falei, é verdade. Um dia vou pesquisar visto de sobre uma isso. outra maneira. Lendas, na realidade, são factos reais. Só que São fatos reais retratados por pessoas que não tinham conhecimento do é, assunto. é. Naquela época, pronto, não havia um Eu não estudo. podia. Como é que o padre Anchieta, em 1560, ia imaginar que era um objeto voador não identificado? Nem avião não tinha, não voava, nada voava. É, Então, é. é isso. Nós sabemos que naquela época não havia o estudo e os avanços que há hoje para estas coisas. Não tem. Vai-se descobrindo realmente que as ditas lendas são reais. São reais. É muito bom. Maravilha, António. Eu adorei aqui todo o desenvolvimento dos nossos slides, das histórias e destas lendas que, ao fim e ao cabo, são fatos reais que acontecem um bocadinho por todo o mundo e cada vez mais pessoas têm esses tipos de avistamentos e de fenómenos que ocorrem um pouquinho por todo o lado. E é sempre bom nós termos esse conhecimento destas coisas que existem, que se podem ver, que se podem, algumas até tocar, como essas sondas. É bem interessante. Essas sondas são interessantíssimas. É, Agora eu escrevi esses livros aqui, ó. Contatos em Passatempo, Minas Gerais. um passatempo. Esse eu descrevo os contatos de terceiro grau, segundo grau, primeiro grau interessantes que aconteceram aqui na região de Passatempo. Muito bom. Esse aqui eu já falo sobre 26 ETs que foram vistos aqui. Uau! ETs Passatempo Minas Gerais. São contatos com ETs, então, que eles apareceram aqui, são diversas Raças. são humanoides, e diversas raças que já foram vistas. Então, Esse aqui é o do folclore sim. brasileiro. E este é os OVNIs no folclore brasileiro. ETs no Brasil. É onde eu descrevo 660 contatos de terceiro grau. Ah, sim, ok. ETs no Brasil. É muito bonito. Eu escrevi, eu fiz uma coletânea nos jornais, revistas, sabe?
e os que eu já tinha aqui, juntei tudo, deu Uau, 660 contatos, mais ou menos. Só de maravilha! terceiro grau, contato com seres. António, eu agradeço imenso a sua presença aqui esta noite comigo, por todos os ensinamentos que transmitiu aqui, para as pessoas ficarem mais esclarecidas que realmente as lendas não são lendas, são fatos reais que se É. vieram a descobrir com o tempo, de pesquisas, de procura de conhecimento. Então, o nosso amigo António trouxe-nos aqui todas estas imagens ilustrativas, para nos dar esse entendimento do que realmente se avista por aí. Eu já divulguei muito isso, porque eu já participei de congressos no Rio de Janeiro, São Paulo, para todo lado no Brasil, Curitiba. Então, já divulguei isso muito, esse OVNIs do folclore brasileiro. Mas é preciso divulgar mais, porque tem Sim, muita gente que não sabe ainda. é verdade. É interessante, né, nós conhecermos essas realidades paralelas ao nosso mundo. É Né? exatamente. E aos nossos amigos que nos estão a ver, eu peço que partilhem este vídeo ao maior número de pessoas possível, para que elas fiquem também esclarecidas sobre estes fenómenos que acontecem um pouco por todo o mundo e que possa É. haver mais entendimento na cabeça humana. Amigos, deixem o vosso like, subscrevam o canal quem não é subscrito e vamos ajudar na divulgação também destes contatos extrafísicos, dos OVNIs, deste folclore brasileiro. Para quem quiser um dos seus livros, para conhecer todas as histórias e os conteúdos que eles lá transmitem. Por e-mail, né? apfaleiro@uivip.com.br. Tá bom. Amigo, gratidão imensa por ter estado comigo esta noite. E, como eu digo sempre, gratidão de coração para coração, para o nosso amigo António Faleiro, para todos vocês que estão assistindo este vídeo aqui conosco, e eu desejo a todos uma ótima noite, um beijinho ao vosso coração e até uma próxima vez com este amigo António Faleiro. Eu é que agradeço por esse convite, te agradeço e uma boa noite a todos. Boa noite, amiga, até à próxima. Gratidão Até a mesmo, de próxima. coração para coração. Ah.